O Movimento Identidades, 25 anos. Temos aqui conosco o grande prazer de receber o Dr. Vítor Sala e também o professor Zé Paiva. Muito obrigado por terem aceitado este convite para estarem conosco aqui na televisão de Moçambique. Vamos falar um pouco mais do Movimento Identidades e num dia muito especial. Vejo o professor Zé Paiva aí com um cravo, esta revolução dos cravos neste 25 de Abril, né? Tem um valor muito grande. Nos remete a também um contexto que tem impacto na história de Moçambique, naturalmente. Não, claro, neste dia nós comemoramos o 25 de Abril com a força de saber que o 25 de Abril foi resultado de uma luta de uma parte dos portugueses contra o fascismo, a ditadura fascista em Portugal, mas também contra o regime colonial, não é, que existia em Portugal. E este 25 de Abril festeja não só a derrubada desse governo de ditadura portuguesa, mas também festeja a libertação dos povos, dos países que estavam colonizados e que se tornaram independentes. E esta comemoração para nós tem uma força, porque nós sabemos que o 25 de Abril é resultado não só da luta dos portugueses, mas é resultado desta irmandade entre a luta dos portugueses contra o colonialismo e a força dos movimentos de libertação em Moçambique, na Guiné, em Angola. Portanto, toda essa força é que construiu o 25 de Abril. Portanto, é uma data que nós festejamos com esta alegria e podemos dizer que o Identidades é filho do 25 de Abril, nesta relação. Pois. Então, ainda encontramos isto, se calhar, começar pela contextualização, não é? E explicar a esta vasta audiência sobre a relevância e aquilo que sempre foram os valores fundamentais do Identidades. Professor Vítor Sala. Tá. Vou primeiro agradecer esta oportunidade. É um prazer. E dizer, se calhar até antes, que é curioso que a última vez que eu estive neste programa estava com a Rita Rainho. Sim. E foi a 10 de junho. Yeah. Portanto, estávamos E hoje, portanto, 25 de Abril, outra vez com o professor Zé Paiva, portanto, uma data histórica para Portugal e também para Moçambique. Sem dúvida. Bom, em relação à relevância do projeto em si, Identidades, decidimos fazer com que, aproveitando a estadia do professor José Paiva e também da Rita Rainho, e olhar para aquilo que, portanto, foi o Identidades ao longo dos 25 anos, particularmente para nós moçambicanos, as instituições moçambicanas que estiveram sempre, fizeram parte sempre deste movimento, e tentar refletir, portanto, ao longo desses anos. E é o que vai acontecer no sábado. Mas também dizer que, portanto, para além daquilo que está programado para o sábado, que é um evento multidisciplinar, portanto vai haver música, dança, como já tinha dito, poesia e um debate, portanto, reflexão, uma exposição retrospectiva daquilo que foram os 25 anos, portanto, particularmente da participação das instituições moçambicanas, portanto vamos manter o foco em relação a isso. Mas tem outras atividades, portanto, que estão a decorrer na ECA, na Universidade de Molhano, portanto, em paralelo, quer dizer, até como primeira parte, digamos assim. Exato, okay. A Paiva pode falar melhor sobre isso. Exato, se calhar mais à frente falaremos desses programas e interessa-nos, obviamente, conhecer esse programa, porque acho que a audiência também pode ter esse interesse de viver essa experiência e conhecer profundamente o Identidades e tudo que promove. Eu quero ouvir de si, professor Zé Paiva, assim como o professor Vítor Sala, aquilo que ao longo desses 25 anos foi a maior contribuição do projeto Identidades para que a cultura, a arte sejam fatores muito importantes de desenvolvimento em várias perspectivas. David, deixe-me dizer e agradecer também a oportunidade de estar aqui a dar essa explicação, essa informação, que o que o Identidades gerou a partir do grupo que se criou em Portugal na Universidade do Porto, este é um grupo que vem da Universidade da Faculdade de Belas Artes, o sucesso que ele teve é um sucesso entre as pessoas que vieram de Portugal aqui a Moçambique, o sucesso das pessoas que foram a Cabo Verde e foram ao Brasil, neste projeto que une estes países de língua portuguesa, uma aprendizagem que cada um fez pelo acesso que teve à cultura, à pujança cultural, à renovação da identidade que Moçambique e também Cabo Verde estão a ter depois da independência. Portanto, o maior, sem sombra de dúvidas, eu digo que o maior proveito que o Identidades criou foi um proveito para nós próprios. Okay. Nós, de facto, aprendemos muito e o projeto foi criado para encontrar aprendizagens, para desenvolver outras aprendizagens na relação com culturas que têm
dinâmicas próprias, têm culturas próprias, têm uma história muito particular que foi muito esquecida, esmagada, escondida e que agora começa a ser ressurgida, não é? Reutilizada de acordo com os problemas da atualidade em Moçambique, ou na Guiné, ou no Brasil, ou em Cabo Verde. Essa pujança que nós sentimos, para nós é uma lição, vindo nós de uma Europa que sabemos que é uma Europa que está velha, que está teimosa do ponto de vista dos seus valores, do ponto de vista da sua cultura, que está fechada em si e que só se pode entender bem se conseguir entender e ouvir e escutar muito, ouvir muito do que se passa neste Sul que tanta pujança tem, que tão escondido esteve do conhecimento. Porque de facto toda a Europa, quando se expandiu pelo mundo, levou-se a si, mas não soube entender o que encontrou, não soube respeitar e valorizar. Portanto, nós pensamos que é um tempo, e o Identidades é um espaço de partilha, de troca, de convívio, de irmandade. É um espaço de solidariedade, neste sentido somos irmãos, estamos juntos na possibilidade de construir um outro futuro. Portanto, essa, não tenho outras intenções senão esta vamos estar juntos para aprender uns com os outros. Claro. Mas tendo atenção e estando escutando, ouvindo, olhando, observando, sentindo profundamente aquilo que cada um dá ao outro. Exato. A mesma pergunta serve para si, Dr. Vítor Sala. Até que ponto esta sempre foi uma plataforma para que a Europa ouvisse a África e a Europa dissesse à África o que tem de potencial e mostrar esse potencial e juntos construírem um caminho coerente com essa conversa sul-sul, soluções sul-sul, mas acima de tudo olhar para a África como o patrão do seu próprio caminho, o mestre do seu próprio caminho. Sim. Duas coisas, concordo plenamente com aquilo que o professor Paiva disse. Nós tivemos, curiosamente, esta manhã, numa conversa com o Dr. Silva Dundur, que já foi ministro, é artista plástico, e estávamos a rever um dos impactos do movimento intercultural ou Identidades, porque uma das atividades que nós desenvolvemos já naquela altura, estou a falar de 1998 por aí, foi na Beira, na Casa da Cultura da Beira. E ele na altura, portanto, era o diretor da Casa da Cultura da Beira, portanto dinamizava aquele espaço e estivemos a falar esta manhã, curiosamente, desse impacto, desses ganhos, não é? Que uma relação desta natureza traz, em primeiro lugar, para o indivíduo que faz parte, portanto, desta atividade. Eu sempre fui fã de movimentos que ligam pessoas, porque eu penso que há muito mais ganhos do que aquilo que se vê, não é? Do que aquilo que se diz, mesmo em relação aos ganhos individuais. Portanto, se a gente perguntar a qualquer uma das pessoas que fez parte de um movimento como este, e estou a falar de outros, seguramente que terá dificuldade em expressar exatamente os ganhos. Portanto, vai dizer, não, eu agora, hoje, tenho isto, tenho aquilo, posso citar 2 ou 3 exemplos. Nós temos um dos jovens, na altura era muito jovem ainda, era aluno, que participou desde o início deste projeto Identidades, e a Escola de Artes Visuais foi a instituição sempre, desde o início, uma espécie de hosting institution a nível de Moçambique, que hoje tem uma grande gráfica portanto, a funcionar em Maputo, é um grande empresário e que continua a trabalhar connosco e com todas as outras instituições, e partiu dali. Quer dizer, ele aprendeu a lidar com matérias ou ligações de artes gráficas, sobretudo a serigrafia, naquele projeto de Identidades. Portanto, um ganho olhado para aquilo para nós moçambicanos, eu sempre faço referência à própria Escola de Artes Visuais. A escola cresceu de uma forma incrível, portanto, durante aquele período, primeiro porque não tendo ainda professores em número suficiente para desenvolverem e poderem passar os seus conhecimentos aos alunos em várias matérias, e esta ligação com Portugal, com a Universidade de Belas Artes do Porto, vindo cá professores e até alunos, portanto já universitários, permitiu sempre com que os alunos pudessem ter essas aprendizagens. E a escola crescer, porque quando a gente, como pessoa, cresce, naturalmente que a instituição também cresce. E tudo isto eu acho que é muito importante para as nossas instituições. Lembro-me de uma frase da doutora Alda Costa dizer assim,
qualquer instituição, particularmente as instituições da arte, devem sempre priorizar parcerias. É extremamente importante e os ganhos são imensuráveis. Podemos pensar nessa questão dos ganhos também a olhar para aquilo que diretamente foi sendo o impacto de identidades para o movimento artístico, também em Portugal, em particular na Universidade de Porto. Como é que podemos sentir o impacto de identidades a partir da intervenção de Moçambique, quer através da Escola Nacional de Artes Visuais ou outras instituições? Como é que isto reflete-se ao longo destes 25 anos? Não, as ações que foram realizadas ao longo destes 25, já são 26 anos, Yeah. permitiu não só a vinda de professores, estudantes e artistas portugueses aqui em Moçambique, mas também em Cabo Verde e ao Brasil, como também levar professores e estudantes daqui a Portugal, ao Brasil e a Cabo Verde. Isto partilhou, fez aqui. E esse pensar junto, a nível da Faculdade de Belas Artes, aqui eu vou falar com a experiência vivida, permitiu nós, na faculdade, constituir um grupo que hoje é um grupo de investigação, que se chama Identidades Coletivo de Ação e Investigação, e que tem a sua reflexão, a sua compreensão do papel da arte no mundo, pensar o papel da arte contemporânea no mundo. Não é pensar a arte contemporânea na Europa, é pensar a arte no mundo, e o mundo a Terra é um outro espaço, é outra dimensão que a Europa não comporta, não é? Então pensar a arte, permitir-nos pensar o papel da arte na sociedade contemporânea, em desenvolvimento, nos problemas que tem, só pode ser entendido nesta atenção e neste olhar e neste estudo do que se passa fora da Europa. Não é? E falar desse estudo não é só do estudo do que está existente e desta renovação. Por exemplo, eu já não vinha aqui há uns anos a Moçambique, eu sinto que há uma renovação, há uma pujança jovem, não é, que está a construir o seu tempo, o seu presente. E essa força, essa aprendizagem que nós podemos tirar desse dinamismo é fundamental para nós podermos rever os nossos próprios valores, rever a forma como entendemos a arte, repensarmos a nós próprios, limparmos do nosso corpo aquilo que foi instalado no nosso corpo pela sociedade em que nós vivemos, não é? E poder pensar o mundo de outra maneira e contribuir para um outro mundo. Não é? Porque o problema da arte não é uma representação do mundo, não é? A arte é uma contribuição para se pensar o mundo numa outra possibilidade do mundo. Não é? Então, neste jogo, para nós é fundamental esta dinâmica que se cria, que não é nós vimos cá observar, vimos cá partilhar, entrar nas casas, viver, conviver, mas também receber e saber o que é que os estudantes daqui e os professores que fizeram estágio em Portugal, na Faculdade de Belas Artes, daqui da ENAV, o que é que essa relação, esse intercâmbio permite, de facto, entender a quem vai, mas também a quem recebe e quem se relaciona, não é? E os conflitos particulares são muitos que se criam da forma de entender a arte. Lembro do Deleuze, numa oficina de escultura lá na Faculdade de Belas Artes, a forma como ele concebia o projeto que ia fazer, ficando parado a olhar para o material, à espera que o material conversasse com ele, e para nós, todos racionalistas, fazer projetos, não, mas o que é que pode ser essa outra forma? Vamos entender essa outra forma, vamos conversar juntos. Há tantos casos, tantos conflitos, tantos espaços de aprendizagem. Não é? Isto de facto, é impensável nós conseguirmos tirar proveito de tudo o que aconteceu. Tirar proveito de tudo o que aconteceu neste intercâmbio. São muitas realizações, muitos ganhos, é muito tempo. E é por isso que nós criamos este grupo de investigação, que está a permitir uma reflexão organizada. Lançámos agora um livro que no sábado vai ser apresentado, reflexão sobre estes 25 anos de atividade. Portanto, há toda uma reflexão sobre isto que nos permita é dar um novo fôlego a este movimento intercultural. E é aqui também gostaria que refletíssemos, não é? O agora, o futuro. Acho que 25 anos depois estamos esperando um indivíduo que tem a cara que merece, né? Tem a cara que merece, não a cara que Deus lhe deu. O que realmente interessa refletir no âmbito deste projeto, o que importa é influenciar no ecossistema cultural dos nossos países através do movimento. 25 anos depois, acho que percebem, fazem leituras diversas do que acontece nos nossos países.
Dr. Vítor? Sim, é inevitável portanto, fazer esta reflexão, mas na nossa situação, em particular em Moçambique, porque a identidade não parou, não é? Portanto, nasceu em 96, 1996, 97 começou a haver muito mais atividades e tal como eu disse, Moçambique foi, sobretudo a Escola de Artes Visuais, mas não só, portanto, uma série de instituições nossas aqui em Moçambique que se envolveram nisso positivamente. Mas os últimos, vamos dizer, 10 anos foram muito diferentes dos primeiros 10, 15 anos. Ok. E eu penso que esta ruptura ou este interlego, esta paragem vai permitir uma reflexão ainda mais interessante. Primeiro, para perceber, portanto, o que é que terá acontecido para os últimos 10 anos ter menos pujança, portanto, haver muito menos ações, não é? Comparativamente aos primeiros 10, 15 anos. Portanto, aí é o primeiro ponto de partida. O segundo é que são 25 anos, e diz bem, portanto, é um tempo mais do que suficiente para fazer uma avaliação, não é? Portanto, o que é que estamos aqui a falar dos ganhos, e são muitos, mas há também desafios, os desafios estão sempre presentes. E o que é que terá acontecido ao longo desses 25 anos? Portanto, aqueles meninos que naquela altura se envolveram no projeto, 25 anos depois, onde é que eles estão, o que é que estão a fazer, as instituições que estiveram, e aqui posso mencionar, para além da Escola de Artes Visuais, o próprio Centro Cultural de Matalana, com um envolvimento muito pessoal e presente do Malangatana, o Nuelanga e por aí fora. Então vai ser muito interessante olhar para tudo isto e trazer pessoas para que nos possam ajudar a refletir sobre, não só olhar para o impacto de um projeto de intercâmbio como é o Identidades, mas sobretudo para esses anos, este tempo, não é? Portanto, estamos a falar em ganhos, como eu disse, mas também há desafios, então vai ser interessante ouvir as pessoas. Eu tenho a minha opinião, a pessoa pode até a ver, mas eu acho que deixar isto para sábado e haver esta conversa, esta partilha, estas perguntas e respostas, eu penso que vai ser. Eu estou com uma expectativa muito alta em relação a isso. Pois, e a mesma pergunta serve para si, professor Paiva, não é? Hoje, 25 anos depois, o que realmente importa discutir sobre o Identidades, ou seja, o próprio Identidades discute a si próprio sobre o seu mandato, a sua visão para o futuro, aquilo que deverá ser a sua intervenção, claro, a olhar para a importância de criar pontes de diálogo entre as instituições de cultura. Não, os desafios agora, eu penso que se colocam num outro patamar. Porque nós exigimos a nós uma outra capacidade de compreensão do que se passa e dos desafios que se lançam. Não é só sentir que é preciso fazer e escolher caminhos, é preciso de uma reflexão mais madura. Não é? A esse nível há muitas coisas que foram lançadas, mesmo neste período em que a presença da parte portuguesa de identidades aqui fisicamente foi mais afastada, não criou aqui nenhuma separação. E foram criados mecanismos, por exemplo, o professor Vítor Sala está a acabar do doutoramento dele, uma investigação sobre o ensino artístico em Moçambique, na Universidade do Porto. Mas há mais 2 professores aqui que estão a fazer doutoramento na Universidade do Porto. Isso foram coisas que foram criadas, não é? E levar para um outro patamar de reflexão e de envolvimento, porque, na minha opinião, modesta e se calhar inqualificada para tal, nós precisamos de uma outra capacidade de interpretar como é que está o ensino em Moçambique, o ensino artístico, como é que está o ensino em Cabo Verde, como é que está o ensino em Portugal, como está no Brasil, cruzar estas experiências para propor soluções a aspectos organizativos e institucionais que podem ser melhorados. Portanto, a dinâmica de responsabilidade de entender isto está a outro nível. E é um pouco nesse caminho que nós, em outubro do ano passado, organizámos um encontro sobre a educação artística internacional em Cabo Verde, onde esteve uma forte representação de professores e responsáveis da educação de Moçambique, também do Brasil e também de Portugal.
E discutiu-se como é que está o ensino artístico em Cabo Verde, como é que está o ensino artístico em Moçambique. E essa partilha é fundamental para se perceber os problemas comuns, as diferenças, os caminhos diferentes, os desafios diferentes. E é a partir desses desafios que Moçambique está, eu penso que posso dar esta informação, está a assumir a responsabilidade de, no próximo ano, organizar o 8º Encontro sobre Educação Artística aqui em Maputo, trazendo Cabo Verde, o Brasil, Portugal para essa discussão. E é nesse caminho que eu e a investigadora Rita Rainho estamos cá para trabalhar com professores e investigadores do ISARC, da Escola Nacional de Artes Visuais, da ECA, da OEM, da MONO, do INDE, da ARPAC. Vamos reunir estes dias num trabalho para delinear o que é esta responsabilidade que nós temos, como gente madura a trabalhar nas artes há uns tempos, de repensar o que é o ensino artístico em Cabo Verde, o que é o ensino artístico em Moçambique, e poder propor soluções e caminhos, poder ter um interventor mais ativo na definição das políticas públicas para o ensino artístico. Não é? Sabendo nós que, falando do ensino artístico, estamos a falar da cultura, estamos a falar do movimento cultural, porque as escolas de arte não vivem isoladas do movimento cultural e dos artistas. Claro. Sempre nesse envolvimento, nessa responsabilidade, no conhecimento das comunidades onde estão, sempre nessa relação. E ainda bem que falamos especificamente do ensino de arte nos nossos países, que eu acho que é um tema muito importante e cada vez mais relevante a ser colocado à mesa. Ao longo desses 25 anos, o que acham que foi, de alguma forma, melhorando nesta conversa toda sobre os desafios, aquilo que tem que ser o papel da formação artística para a sociedade no seu todo? A partir da experiência de Moçambique, o Dr. Vítor Sala tem uma larga experiência, já foi diretor da Escola Nacional de Artes Visuais, no ISARC já assumiu vários papéis, é docente universitário. E eu acho que esses 25 anos também nos remetem um pouco a esse lugar, a essa zona de reflexão sobre os passos, mas também o que, em termos de recuo, fomos vivendo ao longo desses anos. Qual a sua experiência, o que pensa sobre isto? Não, eu acho que o primeiro ponto é a aproximação que se cria, não é? Das instituições. Que esses movimentos, disse bem o professor José Paiva, e nós sentimos isso agora quando estivemos em outubro, quando estivemos em Cabo Verde, isso permitiu, portanto, só a preparação do grupo que teve que sair daqui de Moçambique para Cabo Verde, teve que trabalhar junto, não é? E na altura sentimos que, embora estejamos todos na mesma cidade e estamos a trabalhar todos na área das artes e cultura, mas cada um está no seu cantinho. E esta distância, ou este distanciamento, que depois foi aprofundada pela Covid-19, não ajuda, porque depois a gente percebe que tem que estar mais próximo. Há muitas ilhas, né? Há muitas ilhas. E eu defendo que quanto mais instituições tivermos, melhor. Mas não significa que essas instituições, cada uma, portanto, as ilhas, tem que ser ilhas. Né? Eu acho que ajuda a ver muita gente a trabalhar no mesmo tema, mas haver este cruzamento. Eu acho que o que sinto é que, sobretudo olhando para esses 25 anos, volto a dizer, acho que os primeiros 10, 15 anos permitiu isso, com identidades, cada vez que tivéssemos uma atividade cá em Moçambique, teríamos que ir ao Centro Cultural de Matalana, teríamos que ir ao Arco-Íris, estar no Alanga, teríamos que ir a Inhambane, fomos à casa do Venâncio Mbanda, que foi uma grande homenagem lá, e toda a gente seguiu o mesmo caminho. Portanto, esteve lá. Isso aproximou as pessoas, aproximou as instituições. O que eu sinto é que dá a ideia que cada um prefere estar no seu cantinho, portanto, as tais ilhas, e isso, como eu digo, não ajuda. Então, acho que um dos aspectos que para mim é muito importante é como aproximar essas instituições ou essas pessoas para que junto possamos definir as melhores estratégias e tomar as melhores decisões, sobretudo porque os decisores muitas das vezes não são pessoas muito ligadas à arte e cultura, estão distantes disso e as pessoas que estão no terreno e que trabalham todos os dias essas matérias têm que ter esta capacidade e coragem de propor o que é melhor para a área das artes e cultura. Okay. Influenciar os políticos e as políticas. Tem que ser, de outra maneira eu acho que é mais complicado.
Doutor Paiva, quero ouvir se isto. Não. Até que ponto é possível criar um bloco que pressiona a vontade política e até influencia a criação de melhores políticas públicas para melhorar e consolidar o ensino de artes? Eu tenho uma opinião, uma direção da minha vida, que é, nós temos de encontrar a lentidão. Ok. Ou seja, a pressa não é aconselheira, penso eu. E quando eu falo do ensino artístico em Cabo Verde ou ensino artístico em Moçambique, são países que têm a mesma idade, são países muito jovens, não é? Estes dois países estão a construir-se como países e não têm a experiência milenar de alguns países ou centenário. Portanto, nós temos que encarar os problemas do ensino em Moçambique na construção do próprio país, não é? Porque sabemos o que é que o Moçambique independente herdou o que não prestava e como é que teve de reconstruir uma nova forma de se encarar a si próprio. Esse salto obriga a um tempo, a uma maturidade. Agora, o caminho, eu acho que o caminho está iniciado e está traçado. A ideia das ilhas é interessante, mas as ilhas só têm sentido se houver um arquipélago. Tem que haver alguma coisa que as una e que as transforme num comum. Elas têm um comum entre si, que é o arquipélago. Não é? Então, essa ideia de juntar, ouvir outros países, ouvir outras experiências, mas entre as instituições aqui pensar em qual é o caminho comum, conjunto, partilhado, tem que ser tratado, tem que ganhar força. Porque nós sabemos que num país com as dificuldades que Moçambique tem, da vida, da pobreza, os problemas próprios da construção do próprio país, naturalmente veem a educação artística ainda sem perceber a importância que a educação artística tem no próprio desenvolvimento. Ainda falta entender isso do ponto de vista político, entender que a arte e a cultura é um dos fatores fundamentais do desenvolvimento contemporâneo. Falta isso para dar também uma atenção devida. Mas essa atenção não é só dada pela política, pelos políticos, também tem que ser dada por quem trabalha nessa área, que mostra opiniões, dê soluções, aponte caminhos, dialogue também com estas forças decisórias. Não é? Mas o caminho, com lentidão, sem pressas. Ainda bem que existe o Identidades que também reforça essa contribuição das instituições e claro, vai influenciando mudanças e esta semana há esse conjunto de atividades que já nos revelam isso. Eu queria que falássemos já nos próximos minutos dessas atividades. Estamos no fecho da nossa conversa, com muita pena minha. Tempo em televisão, muito dinheiro, nós não temos dinheiro, só temos palavras. Dr. Vítor Sala, em termos de atividades. Não, talvez acrescentar um elemento que para nós é extremamente importante, que é uma homenagem que vamos fazer à professora Maria Estela Teixeira, que foi a primeira diretora da Escola Nacional de Artes Visuais. E essa identidade, portanto, esse movimento existiu, portanto, durante esse tempo, graças à vontade, à força, ao querer dela, e por isso decidimos, portanto, neste evento, que, como digo, está parado já há algum tempo, por aí quase 10 anos, e decidimos olhar para ela como sendo uma pessoa que deu abriu portas para que, portanto, as coisas acontecessem. Então, uma das atividades nesse evento, portanto, vai ser essa merecida homenagem que vamos fazer à professora Maria Estela Teixeira. Teremos, como já tinha dito, a música, portanto, vamos ter uma série de artistas que vão brilhar no palco do Sabura, já tinha dito, portanto. Teremos também uma exposição que é uma exposição retrospectiva, olhando para os 25 anos do Identidades, e teremos um outro momento marcante, que é o lançamento do livro. O professor José Paiva já tinha falado nisso, que é um livro que olha para os 25 anos do Identidades, e esse livro tem várias contribuições, sobretudo aqui a nível de Moçambique. Então vai ser interessante contar com esses coautores, digamos assim, desse livro, que é para partilharem as suas experiências, portanto, as suas motivações, o porquê da escrita que fizeram ou da obra que apresentaram e etc, etc. Portanto, basicamente vai ser isto, e vamos ter, é o momento de nós exibirmos também em termos de gastronomia, portanto, o que de melhor se faz em Moçambique. Então vamos ter um momento também de partilha, vamos ter as bagias, as nossas bagias. Os manjares da terra, não é? Então vai ser, já tinha dito no início, portanto, é um evento multidisciplinar, portanto a ideia é uma tarde
inteira de conversa, de partilha de conhecimentos e de reencontros, porque é muito tempo que passa sem estarmos juntos. Estou a falar da família e identidades, sobretudo aqui em Moçambique, e trazer aqueles artistas, os Simões, os Junglhosos, etc. Vai ser também um momento de reencontro dessas pessoas e podermos partilhar, portanto, tudo o que houver nesse dia. Exato. Professor Paiva, senhor, falta cumprir-se Portugal, né? Como disse Fernando, falta cumprir-se Portugal. Falta cumprir a Europa, falta cumprir o mundo. Porque nós neste ano já devíamos estar num mundo de solidariedade e de fraternidade e de convivialidade e de cultura, não é? E vivemos um mundo muito estranho ainda. Não é? Exato. Então, um fim de semana estamos juntos e ao longo desta semana também. Um abraço Obrigado. a todos e parabéns pelos 25 anos do projeto Identidades. Muito obrigado. Grande conversa esta. Sigam esta semana, vamos atualizar muito mais a volta do Identidades que celebra os seus 25 anos. Esta foi a primeira edição da semana do Juntos à Tarde. Nós ficamos por aqui. Voltaremos a estar juntos amanhã às 15. Leiam bons livros, vejam bons filmes, escutem boa música. Até amanhã.